Olá, bem-vindo e bem-vinda a mais um capítulo de muito conhecimento aqui da Rede Líderes Digitais. E hoje a gente vai tratar de um assunto muito específico, mas muito importante para todas as empresas que, obviamente, estão competindo ali em alto nível no mercado, já que elas tratam de muitos dados. E a gente sabe que é por meio desses dados que a gente consegue desenvolver novos produtos, novos serviços, entender melhor o cliente, ofertar as coisas corretas. E um dos pontos essenciais disso é como é que, nos casos de incidentes, nos casos de vazamento de dados, de fraudes, de tudo que envolve a proteção desses dados, como que o processo de investigação pode ajudar a empresa a ter o máximo de rigor possível e de proteção em todos os aspectos, seja perante órgãos reguladores, com outros atores que utilizam a plataforma, utilizam a solução, enfim. Fica aqui comigo que eu tenho certeza que a gente vai conseguir trazer muito conhecimento para você. E é por isso que eu trouxe aqui o Rodrigo. Rodrigo, obrigado pela sua presença. Antes de mais nada, por favor, conta um pouquinho mais de você, seu histórico. Obrigado. Bom, olá pessoal, obrigado Vitor aí pela oportunidade, pessoal da rede também. Bom, meu nome é Rodrigo Nogueira, eu trabalho aí hoje como DPO e gerente de riscos na Fairfax Seguros, é uma empresa canadense aí que tem as operações aqui no Brasil também. Eu venho aí de formação inicialmente em Direito, mas fiz minha carreira toda em tecnologia, em governança, auditoria de TI, auditoria de sistemas, auditoria de infraestrutura, e com o advento aí da LGPD, achei que seria interessante juntar as duas coisas, um pouco da governança, da auditoria com o que a regulamentação trazia. Então, alcei aí a carreira como DPO, que é o que eu faço hoje, né? E mais recentemente eu terminei aí a pós-graduação em perícia forense digital, né? Que é uma disciplina um pouco conhecida, ela é muito nichada, mas que tem uma importância bem relevante e eu acredito que vai ganhar cada vez mais importância aí nos próximos anos. Com certeza, porque o que a gente verificou no Brasil nos últimos anos, e aí eu tô já no papel aqui de tiozão. A LGPD, desde a concepção, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, ali no Ministério da Justiça, até produzir efeitos, aí lá se vão 10 anos de tramitação de tudo isso aqui, né? O Brasil, pelo fato de ter muitos advogados e tal, resolveu a história com a papelada. Foi lá, fez a política, viu onde precisava ter opt-in do usuário, aceitação, né? Trouxe todas essas documentações para as empresas. Poucas empresas, porém, estão investindo de fato como deveriam em, em cibersegurança como um todo, né? Muitas vezes o CTO acumula essa função, não tem o CISO, quando tem o CISO, é o CISO que opera de um jeito mais tradicional, como era antes, que o dado estava no CPU, salinha, ar-condicionado, trancado, antivírus, e olha lá. Male faz uma campanha, faz um treinamento lá de phishing, para um contexto muito mais complexo, ataques para todo quanto é lado, possibilidades de fraude de montão, número de transações online cada vez crescendo mais, o dado na nuvem, parte em outra nuvem, enfim. Quero dizer, um ambiente hipercomplexo, com possibilidades de incidentes, de vazamentos ou qualquer coisa relacionada a acesso a dados indevidos ou tratamentos indevidos desses dados. E aí, nesse ambiente complexo, a gente precisa ter alguns cuidados na hora da gente examinar o que a empresa está fazendo, deixando de fazer, até para reportar incidente ou mesmo para precaução. A grande questão é como iniciar isso, né? Já considerando que a empresa esteja num estágio avançado. Já tem uma política, já tem um profissional de cibersegurança, mas e aí, como é que
comece a estruturar, de fato, um processo ali de perícia forense, algo no sentido de estabelecer algum rito. Sim. Não, legal. Mesmo assim, a gente, só para trazer, quando a gente fala muito perícia, a gente lembra do âmbito criminal, né? Os crimes, aquela coisa toda, né? Na mídia, muitos casos aí que a gente viu que o perito desvendou ali o que estava a causa, o que aconteceu, em função aí de vestígios, né? Então, foram encontrados vestígios ocultos, vestígios que foram apagados, foram maquiados, e o perito tinha técnicas ali, meios e ferramentas e uma forma de conseguir enxergar ou reconstruir aquilo, né? Esse é o conceito que todo mundo tem. A gente traz a mesma coisa para o mundo digital. O mundo digital, ele deixa vestígios, você tem aí registros, mesmo que esses registros tenham sido apagados, você ainda assim tem meios e mecanismos de conseguir recuperá-los, né? Que isso é importante aí na hora de responder o incidente? A gente tem as legislações brasileiras e também legislações internacionais falando, olha, o incidente aconteceu dentro da sua casa, dentro do seu ambiente, você precisa demonstrar tudo aquilo que você fez, qual é a causa, qual é a origem, até por uma questão de responsabilização, né? Isso é muito importante aí numa linha de defesa, né? Então, a estruturação dessa estratégia dentro da companhia, ela vai muito daquilo que você comentou, então você ter aí um pilar ali de segurança da informação bem minimamente estruturado, minimamente definido, isso ajuda bastante nesse processo, mas mais do que isso, são esses pequenos cuidados, como por exemplo, você ter logs nos seus sistemas, no seu ambiente. Muitas vezes o log é algo que ele não lhe é dado a devida importância, seja, não, isso aqui não precisa de log, né? Não precisa do registro de como o sistema está funcionando, de tudo que está sendo feito. Não, esse log aqui eu vou deixar só por 30 dias. Depois disso, pode deletar, subscrever. E o log, então, você ter essa estruturação de poder armazenar, coletar e armazenar o máximo possível de logs do seu ambiente tecnológico, e ter isso numa política, numa governança, já é um passo importante para depois, no momento de um incidente, você ter elementos para que, aí sim, um profissional especializado em perícia consiga trabalhar naquele ambiente e enxergar esses vestígios, né, mesmo que estejam ocultos ou modificados, né? O que eu também vejo, Rodrigo, é que cada vez mais as áreas estão incluindo outras competências que antes elas não tinham, né? Então, vou desde o tradicional RH, que agora está e precisa saber de marketing, porque criaram um tal do Employer Branding, é marca empregadora. E esse profissional de RH, tradicionalmente, só fazia contratação, demissão, pagamento de folha, até carreiras voltadas à experiência do consumidor, CX, ou seja, você sai de um atendimento ao cliente, que era um call center, e ele era hiper reativo, para um contexto de experiência e jornada, que além de incluir o atendimento, ele também produtiza muita coisa aqui, do tipo, vamos antecipar um problema que eu estou vendo que o usuário abandonou o carrinho, então a gente tem que incluir um botão aqui, assado e tal, ou seja, um ambiente muito mais de tech, de relacionamento com o cliente ao mesmo tempo, para um contexto também multidisciplinar, até tendo em vista essa nova figura que é o Data Protection Officer, aqui a gente dá o nome de encarregado, que ele também inclui algumas habilidades que não são tão triviais, né? Do tipo, desde conhecer esse meandro normativo de lei, de regulação, que a NPD já colocou e vai colocar, até esse racional com tecnologia que você está trazendo aqui, que é, de log, registro e tal, que é uma conversa que, muito bem, o DPO tem que ter com o CISO entender, ou, muito bem, ele já tem que ter essa característica de já ter esse conhecimento prévio interdisciplinar. E eu nem estou entrando aqui no aspecto de treinar a empresa, porque tem que treinar a empresa também.
que é um aspecto comunicacional. Então, você está sendo muito visionário no sentido de trazer alguma coisa que as empresas ainda nem passaram no estágio 1, a maioria não passou nem pelo estágio 1, que é a implementação de uma série de coisas, mas que o passo seguinte é ter esse tipo de investigação, até como um meio preventivo de saber onde estão os gargalos. Só que a grande questão é que a gente sempre se coloca na posição do negócio que vai ter um core business. Como fazer isso e que seja fluido, não soe como, olha, estamos criando mais uma burocracia, criando mais uma etapa de fricção, até mesmo que ela seja interna. Como estruturar isso do ponto de vista de governança ou justificar esse ROI? Como é que eu justifico esse retorno sobre o investimento assim nesses processos de perícia forense, investigação? É bem interessante isso que você trouxe, Vitor, até porque a gente fala que no final do dia, né, as empresas, o core business dela não é ali o escritório do DPO ou o trabalho do DPO ou do encarregado, né, ou a perícia forense, a segurança da informação. O primeiro ponto é a gente levar em consideração que a tecnologia por si só, ela já vai ter embarcada elementos que ajudam a perícia. Então, você vai pegar o celular agora, é possível fazer aí uma perícia, né? Mas, por exemplo, um dos cuidados que se tem que ter na hora de fazer ali a perícia do celular, até para preservar o máximo possível de evidência, no momento que você coleta o celular, a primeira coisa que você faz é colocar ele no modo avião. Para que colocar no modo avião? Porque ao você colocar no modo avião, você evita que remotamente alguém modifique alguma coisa naquele aparelho. Então, quando a gente fala de como é que a gente vai preparar a empresa, tem a ver um pouquinho, sim, com tecnologia, mas tem a ver, que é o que você trouxe também, a questão do treinamento e da conscientização. Então, quais são os pequenos cuidados que as pessoas que estão ali no front, no dia a dia, no uso da tecnologia, dos ativos de TI, que eles vão ter que ter, para que você consiga preservar o máximo possível das evidências no momento em que você se depara com um incidente. Um exemplo prático, e é um dilema que muitos CEOs acabam tendo que lidar na hora de um incidente, muitas vezes é assim, eu desligo ou não o ambiente está exposto, o ambiente muitas vezes pode estar sendo atacado ali, né, está sendo alvo ainda do invasor, daquele atacante, e aí você tem que tomar aquela decisão, eu desligo esse ambiente agora ou eu mantenho esse ambiente ativo. Para a perícia forense, quanto mais tempo esse ambiente puder estar ativo, mais é possível você coletar esses vestígios para reconstituir os fatos. E reconstituir os fatos e tudo o que aconteceu ajuda a empresa a explicar a história. Ajuda, muitas vezes, é fator decisivo para a empresa, inclusive, demonstrar ali a responsabilidade dela no sentido de ter tomado as medidas e, eventualmente, identificar qual é o causador, que pode ser até um terceiro, né? Então, eu colocaria esse desenho estratégico voltado para conscientização, né? E é claro, e você ter aí bem mapeado especialistas, empresas, que já existem vários no Brasil, preparados para te atender, seriam 2 passos muito importantes para isso. E eu vejo que é quase um dilema muito parecido com o que já viveu lá atrás o compliance, né? E ainda vive. Você tem empresas que têm o compliance para inglês ver, tem empresas que não, construíram compliances robustos. Aquelas que construíram compliances robustos, em algumas questões, foram porque eles tiveram prejuízos já. Eles sofreram para aprender. Já outras empresas que nunca sofreram isso para aprender, ainda tem um compliance um pouco enfraquecido, está dentro do jurídico, tem alguma coisa e tal, mas não é compliance efetivo, robusto, tal. Você acha que no Brasil a gente vai passar por isso até implementar essas questões ou não? Olha, eu diria que nós já estamos passando, assim, viu, Vitor?
a gente conversa, às vezes, com colegas de mercado, né? A gente bate papo e a gente vê histórias, né? As pessoas falando, olha, eu fui contratado, né, de POs, fui contratado porque a empresa passou aí por um incidente e aí se viu naquela situação de não ter nenhum especialista para pelo menos direcionar a estratégia, direcionar o que fazer, e acabou saindo caro, né, o custo, o dano reputacional, a questão de prestar contas para as autoridades e fiscalização, e tudo isso que muitas vezes pode trazer uma série de questões e de dores de cabeça aí para o CEO, né? Então, a gente passa por isso hoje, mas o que eu vejo é um amadurecimento aí do mercado. É claro que você tem um nicho aí de empresas grandes que possuem ali recursos e por N fatores já estão investindo isso, mas por outro lado eu vejo uma preocupação das empresas de pequeno e médio porte que tem uma parcela significativa dentro do ecossistema e da economia, e que muitas vezes a falha dessa empresa de pequeno porte pode afetar aquela empresa grande, né? E aí essas empresas preocupadas falando, olha, eu não sei por onde começar. Eu não sei, eu não tenho todos os recursos que esse meu cliente grande tem, né? Isso é um grande desafio. Eu imagino que essas empresas pequenas não precisem passar por essa dor, né, que muitas vezes pode até ser o fim do negócio, a depender do tamanho, né, do estrago, não precisam passar por essa dor. A gente tem elementos hoje, dá um exemplo, você não precisa necessariamente já ter ali um especialista full time para você. Mas você pode eventualmente já ter ele homologado, com um acordo comercial definido, né, com um valor de hora estabelecido, com um prazo para ele te atender, né, à sua disposição para quando você precisar. Se você precisar, você vai lá e aciona, e ele já vai ter conhecido o seu ambiente, ele já vai conhecer um pouco do seu negócio, ele já vai saber como conduzir aí esse processo o mais rápido possível. Esse eu diria que é um caminho. Não precisa necessariamente esperar a dor acontecer ou sair fazendo, né? Acho que dá para a gente ter esses parceiros, esse ecossistema homologado e à disposição. Pois é, eu passei até um caso que eu mesmo vivi, e eu nem sabia que existia, tá? Era um universo paralelo para mim. Quando uma empresa passou lá pelo processo entraram no app, pegaram os dados dos usuários. E aí o atacante foi lá e mostrou que ele teve acesso mesmo. O primeiro passo que a empresa adotou foi contratar um terceiro, mas para negociar com o atacante. E na prática eu só sabia que existia isso, mas para sequestro. Do Cidade Alerta, tá, vem o negociador. Nem sabia da existência dessa figura. Mas tem. Mas não na ocasião, não conseguimos identificar soluções profissionais com esse gabarito de fazer engenharia reversa para saber onde foi o problema. Porque muitas vezes, quando acontece uma situação dessa, a empresa quer um terceiro mesmo, porque a própria causa pode estar dentro da empresa. Sim. Então é essencial ter alguém de fora vendo isso. Sim. Só que no Brasil, Rodrigo, eu não vejo tantas opções. Quanto eu não vejo tantas opções de soluções tecnológicas para cibersegurança. Eu vejo muitos lá fora, poucos aqui dentro. Mas já de escritório de advocacia eu vejo um monte. Eu acho que ainda essa questão ainda está muito numa bolha. Eu pude explorar um pouco mais esse assunto nessa pós aí em que você entra mesmo no mercado, né? É muito concentrado ainda na esfera das autoridades oficiais. Então, a Polícia Federal, por exemplo, brasileira, ela tem uma estrutura bastante reforçada de tecnologias, de especialistas nisso, mas fora disso, especialistas, tem bastante gente já se capacitando e se formando, mas a gente ainda tá ali dentro de uma bolha, né? Vou dar um exemplo, assim, é claro, você tem que ter alguém que conheça pilotando para você, mas um dos maiores softwares que ajudam na reconstituição
e na identificação das evidências, porque imagina numa investigação que você tem e-mails, você tem arquivos, você tem conversas de WhatsApp, você tem SMS, e muitas vezes o incidente a preparação do incidente, ela acontecer por vários meios, né? Existem situações, por exemplo, que a pessoa ela renomeia o arquivo, você tem ali um PowerPoint, você renomeia aquele arquivo como imagem, e aí quem olha aquele arquivo fala, não, isso aqui é uma imagem. Mas é só você renomear depois aquele arquivo para uma versão de PowerPoint, para um formato de PowerPoint, que você visualiza a mensagem. Então você tem vários elementos que, na hora da investigação, você tem que reuni-los, né, e conectá-los. Conversou isso aqui no WhatsApp, depois mandou um e-mail, depois gerou um arquivo e salvou o arquivo nesse lugar. E aí existe um software, um programa, que ele é gratuito, chama-se IPED. Ele foi desenvolvido aí por especialistas da Polícia Federal Brasileira e tudo, e hoje ele está aberto, né? Novamente, você precisa ter um especialista ali para pilotá-lo. Mas é uma tecnologia, por exemplo, que ela é acessível, que a empresa não teria que contratar aí, pagar licença e pagar manutenção, esse tipo de coisa, né? Você tem ela aberta e acessível aí para uma camada maior de pessoas. É claro que existem softwares mais caros, softwares utilizados, mas acho que o IPED ele é uma solução, inclusive, conhecida mundialmente. O que ele faz? Engenharia reversa? Ele faz essa engenharia reversa, ele faz essa correlação de todas as evidências que você coletou, os e-mails trocados, com as mensagens no WhatsApp, com os arquivos salvos, com a imagem daquele computador, a imagem, né? Você pega todos os dados daquele computador e você joga lá no iPad, só que às vezes você tem milhões de dados. Você fala, como é que eu acho aqui a conversa, de repente você descobre que a pessoa estava usando o código XPTO para falar sobre aquele evento de incidente. Na preparação, sim, né? Sim. Você fala assim, poxa, onde mais esse código foi usado em todo esse conteúdo que eu tenho aqui? E o iPad ele vai fazendo essa correlação para você e falando, ó, tá aqui, ó, essa informação foi achada nessas conversas de WhatsApp trocada com essas pessoas, nesses e-mails que foram enviados, nesses arquivos que foram salvos. Então, uma ferramenta bastante completa e que, normalmente, ajuda a empresa a ter mais claro o que aconteceu, e isso pode ser o divisor das águas na hora de você tomar a decisão do que fazer, né? Com certeza. Basicamente, ele começa a identificar padrões, né? Numa linguagem CSI de série, ele vai isso. que nem botar as fotinhos lá e você começar a relacionar com barbante. Obviamente que não é isso, né? É uma coisa assim, horário, onde que está aquela mensagem, o que está... Pô, sensacional, não sabia da existência disso. E foi desenvolvido pela Polícia Federal do Brasil? Pela Polícia Federal Brasileira. O código dele é aberto. Pesquisar em qualquer site de busca, você vai ver lá IPED, jogar lá se tem o código aberto. Em contrapartida, o que eles pedem é uma contribuição. Se achar uma contribuição de colaboração, né? Se você achar algum bug e puder recomendar aqui o ajuste, e é sensacional. É uma ferramenta que pode ajudar bastante aí os profissionais e as empresas na hora de tratar isso. E para além disso, muitas vezes o profissional de segurança da informação, o CIS, o engenheiro de segurança da informação, ele tem muito conhecimento e muitos elementos técnicos que ajudam a fazer essa perícia, essa investigação. Então, às vezes fala assim, não, eu vou ter que contratar o perito profissional especializado. É um caminho e é importante. Mas, normalmente, voltando em treinamento e desenho de estratégia, se você conseguir desenhar a estratégia e você pegar esse profissional de segurança e você conseguir direcioná-lo falando, olha, esses aqui são os protocolos, ou seja, quando isso acontecer, são esses os caminhos que você vai ter que seguir, essas ações você tem que executar, isso já ajuda bastante, né? Eu já passei por situações, seja na pós-graduação e até em que um profissional de segurança da informação não era um perito forense digital, mas era um profissional muito bom de segurança da informação, ajudou a fazer todo esse caminho dos vestígios e encontrar aí a causa e a verdade aí das coisas, né? Pô, que demais. E assim, é um tema que a gente está tratando aqui, que se a gente for falar da pirâmide de Maslow, ela é a base de tudo, né? Comer, beber, segurança, tá lá. A empresa que não olhar para um negócio desse, do mesmo jeito que ela olha se a segurança patrimonial, ele fecha a porta na hora de sair, ela está sofrendo
Muito, porque assim, ela vai ficar possivelmente aberta a possibilidades de ameaça, de ataques e tal, se ela não conseguir entender onde que estão essas falhas, aonde está a fechadura que eu preciso trancar. Basicamente é isso que a gente está falando. Então, é isso que às vezes me incomoda no círculo aqui que eu participo no Brasil, que ainda, às vezes, tem muita empresa que está precisando ver para crer, para aí, de fato, investir nessas questões e ter um ambiente cada vez mais seguro. E aí, Rodrigo, para concluir, dito tudo isso, você acha que a IA só vai, de fato, deixar mais complexo esses processos de investigação ou ela vem para ajudar os dois? Eu diria as duas coisas, né? A IA, ela traz aí dois elementos, né? Ela sempre vai trazer um elemento ali num viés mais negativo, porque ela pode tornar muito mais complexo você conseguir fazer essa trilha, né? Dependendo do quanto ali aquele modelo foi utilizado, do quanto de ações foram executadas dentro do ambiente, aí um modelo de IA, mas ao mesmo, por outro lado, ela também traz essa eficiência e pode proporcionar aí uma redução da dependência de você ter aquele profissional tão gabaritado ou capacitado, né, já que você tem ali uma tecnologia reconstruindo ou executando alguma dessas tarefas. Então eu diria assim, a IA ela traz os dois elementos e consegue com certeza, assim como várias outras coisas, revolucionar aí esse segmento. Não, também acho. Muito embora, eu acho que nesse exato momento tem várias empresas que ainda não alertaram para riscos de utilização que eu vejo muita gente fazendo. Então, vou dar um exemplo trivial, tá? Estou vendo vários profissionais pegarem informações sigilosas das empresas e subindo no chat GPT assim. Não é da empresa, é dela, ela sobe lá. Ou seja, vai saber como é que o chat GPT vai usar ou não aquelas informações sigilosas da empresa, mas na cabeça do profissional, vou entrar na onda, vou jogar aqui e vou pedir para o chat GPT me dar uns insights. Não tem garantia de... Que garantia que tem que os dados não vão ser usados de alguma outra forma, né? Bom, mas Rodrigo, aí seria um outro papo, já um outro capítulo. Esse rende. Esse, olha, dá para a gente ficar aqui pelo menos 1 hora falando sobre o assunto, que de fato é algo complexo, é um dilema. Acho que essa decisão tem muito a ver com o apetite de risco das companhias, qual é o nível de risco, mas é um assunto que rende bastante também, viu? É isso. Obrigado. Como é que o pessoal te encontra aí na LinkedIn? Como é que você está? No LinkedIn, pode procurar lá por Rodrigo Nogueira, vai aparecer lá. Rodrigo Nogueira DPO. Rodrigo Nogueira DPO, Rodrigo Nogueira FF Seguros, vai aparecer lá. Boa, obrigado, Rodrigo. Obrigado, Vitor. Obrigado. E você, muito obrigado. Não deixe de se inscrever no canal, deixar aí o seu comentário e, óbvio, assistir os outros conteúdos que eu tenho certeza que você vai aprender bastante, assim como eu aprendo todos os dias, tá bom? Valeu e até o próximo. Valeu. Obrigado, pessoal.